Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui um bate-papo, nossa guia, que é um espaço que a gente está criando, começando, para abordar assuntos aí regionais que dizem respeito, que afetam a vida de todo mundo que mora aqui na região. E a gente já chegando, a gente já começa abordando um assunto que é urgente e que, infelizmente, por mais que se divulgue, por mais que, que o Estado dê a resposta para esses casos, que eu chamaria de asquerosos, né? Continuam acontecendo e que é o abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Para conversar com a gente, para a gente falar sobre isso, aprofundar esse assunto aqui na região, a gente convidou 2 membros do Conselho Tutelar de Birigui, a Isabel Conte e o Rafael Tegon. Eles muito gentilmente aceitaram o convite do nossa guia para estar aqui conversando com a gente. Eu queria aproveitar também nesse início de trabalho, eu queria agradecer a nossos apoiadores, né, que estão com a gente nesse projeto, que é a Churrascaria Terra do Boi e a Assessoria AVV. Vamos lá? Bom, gente, vamos começar. A primeira pergunta que eu faço, que a gente tem notícia, né, tem informações sobre um aumento, um potencial, uma tendência de aumento, eu diria, de casos de abuso sexual em Birigui. O Conselho Tutelar, né, vocês são conselheiros, atuam em Birigui. Me parece que são 30 casos, né, no primeiro semestre desse ano, e no ano passado inteiro foram 50 casos. Por que isso, essa tendência de aumento? Há mais casos acontecendo do que antes, ou está se divulgando mais, estão vindo à tona ou mais casos? Tudo bem? Não sei que hora que o programa vai passar, mas boa tarde. O que está acontecendo? Eu acho que são os 2 fatores, na verdade. Está acontecendo mais casos e também está sendo divulgados esses casos. Uma coisa é consequência da outra. Quando a gente fala de abuso sexual de criança e adolescente, qual é o principal, onde desses casos costumam mais acontecer? Bom, segundo as pesquisas, segundo nossa experiência profissional dentro da nossa cidade, eu acho que todo o Brasil, isso já está comprovado, que ocorre em um ambiente intrafamiliar. É algo que acontece de dentro da família para fora. Então, qual a maior incidência? Pai, padrasto, irmãos, tios, avô. Aí começa para fora, né? Vizinhos, amigos, professores, educadores. E é assim que acontece. E como é que esses casos, por exemplo, vamos pegar a experiência de vocês em Birigui, como é que as autoridades tomam conhecimento, na maioria das vezes, dessa questão? Porque as crianças, elas acabam elas sofrem, mas elas não denunciam, né? Elas não têm aquele discernimento, aquele preparo para entender o que está acontecendo com elas, que é uma coisa errada, e a partir daí denunciá-las. Como é que isso chega, o conhecimento do conselho ou das autoridades? A lei hoje tem um mecanismo que chama de revelação espontânea, né? Que é aquela pessoa onde a criança pede o socorro, né? E isso normalmente acontece na escola ou para algum amigo, algum colega, que a criança cria um vínculo e tem ali a coragem de falar, né? Existem também aqueles casos que são a minoria, onde a criança ela está com um tipo de sangramento, né? E chega no PSM, nós somos acionados, infelizmente, por menor que seja a maioria, a gente tem aí 1 a cada 2 meses, e infelizmente que chega nesse ponto, que é um ponto mais dramático, né? Porém, os casos acontecem de uma forma mais velada, então a criança vai revelar para alguém, essa pessoa ela pode ser peça-chave depois em um processo, né? A criança ela hoje não dá mais
depoimento em delegacia, ela tem um mecanismo da lei, a exemplo que a gente assiste nos filmes americanos. É claro que a gente não chegou naquele patamar, né? Mas onde é feito o depoimento especial e a criança, então, criança ou adolescente tem uma antecipação de prova, onde ali o assistente social, o psicólogo, a pessoa preparada na presença das autoridades, vai fazer pergunta, está com um ponto no ouvido, né? Quando a criança não se sente preparada, pronta, aquilo acaba não sendo exitoso, né? E a criança não é ouvida, o adolescente não é ouvido, né? Então existe uma evolução da lei, existe uma evolução da sociedade. Nós, na Ibiribe, tentamos falar muito sobre isso, tentamos aceitar os convites, né? Nós agradecemos a porta aberta que estamos tendo aqui, porque isso é muito importante para nós, né? Dar publicidade ao trabalho, eu acho que é um ponto fundamental e até a atribuição do Conselho Tutelar hoje. As crianças são ouvidas em casa ou imagino que em consultórios de psicólogos, não na delegacia. Não mais na delegacia. Isso é importante que você está falando. Em Birigui, não é assim em todos os lugares, tá? Então tem aquele... Eu não entrei na sala, mas eu sei que tem... É parecido com os filmes americanos mesmo. As autoridades ficam do outro lado, escutam um depoimento, esse depoimento é válido para o inquérito e esse depoimento é válido já para a sentença. Então a criança não é ouvida em dia de audiência, porque como era antes? Era ouvida na delegacia, aí depois tinha que chamar de novo da delegacia, aí depois tinha que ir também no dia da audiência. Nossa, que... Eu tive uma situação que eu participei, que eu tive que prestar depoimento 10 anos depois. Então você imagina o quanto isso vai... Antes dessa lei, Márcia, era assim, ó. A criança, vamos supor, estava lá na escola e chegava num auge que ela não conseguia mais suportar aquela violência e ela falava para a professora, que é... eu falo que a escola é a segunda casa da criança. E ela adquire uma confiança na rede de educação e ela acaba revelando. Aquela criança que contava para a professora catava aquela criança, ia lá e levava para a diretora. Conta tudo de novo para a diretora. Contava tudo de novo. Nossa, aconteceu isso? Tá. Chama o conselho tutelar que nós vamos para a delegacia. Chegava na delegacia, a secretária ou a escrivã lá falava: o que aconteceu? A criança contava tudo de novo o que aconteceu. Vamos chamar a delegada. Contava tudo de novo para a delegada. Que penoso. Aquilo era muito dolorido para a criança. Era muito angustiante. Hoje não acontece mais isso. Importante, hoje, não acontece. Importante estar esclarecendo isso. Então, isso é importante. Ela fica mais à vontade, menos exposta, né? Uma vez revelada, a gente até dá um exemplo, né? Pode ser até para a tia lá da cozinha que dá a merenda. Se a criança criou um vínculo com aquela servidora e revelou para ela, é o suficiente, não é para revelar para mais ninguém. Faça o relatório. Pega essa mensagem, pega esse relatório. Transcreve, aciona o conselho ou vai já até a delegacia e aí já dá os andamentos das autoridades. Muito bacana. É importante falar que é um dos únicos crimes que aquilo que a pessoa vítima verbaliza é tido como prova e pode ser a prova crucial para uma condenação. Então, na maior parte dos crimes, se uma pessoa acusa algo contra a outra, não vai ser suficiente para que a pessoa seja condenada. Então, como é um crime que acontece entre 4 paredes, né? Se aquela vítima ela for coerente até o fim ali no depoimento especial, a chance de condenação é grande. Eu ia até falar da escola, né? Pelo que vocês estão falando, realmente a escola ela tem um papel importantíssimo nessa questão de fazer a ponte entre a vítima e as autoridades. É importantíssimo isso. A escola tem que ter tem que ter ciência de que realmente ela tem esse papel importante. E as escolas estão preparadas para fazer isso? Eu acho que eu posso dizer que ninguém está preparado, né? Por mais que as pessoas se preparam, lidar com o abuso sexual não é agradável, mas as coisas têm melhorado muito, têm avançado, nós temos visto esforço, né? Existe uma palavrinha mágica aí que é pouco falada na imprensa, né? Que eu acho que precisa ser falado mais, que é a tal da escuta qualificada.
Então, os órgãos têm trabalhado muito em cima disso, escola, projetos, né? De ouvir de forma a realmente ajudar aquela criança, e essa escuta qualificada você pode estender para outras áreas também, né? O que seria essa escuta que você Escuta fala? qualificada é uma escuta que vê aquela demanda e realmente dá uma atenção qualificada para ela, transcreve aquilo que foi ouvido, então aquilo não vai passar em vão, né? Aquela Dá devido importância, é uma coisa importante. Gente, a partir do momento que a criança falou, deu aquele indício, opa, isso é sério. Temos que ouvir com atenção para o que está fazendo, ouve com atenção, dá credibilidade para essa criança, ter credibilidade para ela, e isso tem que ser devidamente apurado e fazer, entendi. Tem pessoas que, quando a criança revela, usam algumas frases, né? Você tem certeza? Foi isso mesmo? Sabe? Não existe isso. Ou você tava com short curto. Tem, às vezes, jogar a responsabilidade do erro uma saia de novo, ainda tem adolescente. Isso. Não, mas você, vamos supor, a adolescente chega para a mãe e fala, olha, o padrasto tentou passar a mão em mim, o padrasto falou isso, o tio falou aquilo, né? E aí a mãe fala assim, mas também, olha a roupa que você usa. Olha que short curto. Isso acontece, hein? Acontece. Não, Márcio, tem mães que a gente vê a filha ali se desmanchando para contar o que está passando e a mãe não acredita. A mãe não acredita. Aí o que o conselho tutelar tem que fazer? A lei fala, ou você afasta a criança do lar do abusador, ou o abusador tem que sair do lar. Muitas mães hoje escolhem que as crianças vão para a casa de algum familiar ou vão para uma casa-abrigo, uma casa de acolhimento e preferem ficar ali com o companheiro ou com o cônjuge. Olha, isso é estarrecedor, isso. É estarrecedor. E dessas denúncias que chegam para o conselho tutelar, vocês têm uma ideia, vocês têm um retorno de quanto que isso acaba realmente sendo confirmado, realmente isso estava acontecendo? Vocês têm uma ideia É assim, Márcio, o que acontece? Muitas vezes muitas pessoas confundem realmente o trabalho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele não é um órgão investigativo. Chega lá a denúncia para nós, a gente não acusa, nós tratamos todos como suspeitos. A partir daí, a gente encaminha os casos para a delegacia, para o delegado fazer a parte de depoimentos, de investigação, de provas, de apuração, e também para o Ministério Público para ter conhecimento e dar os andamentos, as providências necessárias. Eu diria que o abuso não é uma... Não está só... todo mundo pensa assim, talvez erradamente, talvez não, pensa erradamente que é uma coisa assim só de periferia. Não é isso, né? Não. Pode ser em qualquer lugar. Que isso fique bem claro, porque às vezes a pessoa que ouve, que está vendo a gente, vai achar, dependendo do nível social, fala assim, não, isso é coisa de periferia. Não é. Não, não é. Hoje, todas as classes sociais têm casos de abuso e exploração sexual, seja o rico, o pobre, seja na escola particular, seja na escola pública. Importante isso ter enfatizado, escola pública e particular, quer dizer, está em todo lugar, está em qualquer lugar. Todo lugar que tem criança temos que ficar atentos, todos. E como é que, por exemplo, como é que a gente detecta isso? Vocês até me perguntaram se isso tinha acontecido com a família, com um conhecido meu, nunca aconteceu. Quais são os sinais que a pessoa pode ficar atento, que a criança acaba demonstrando? Os principais. Os principais, assim, é o isolamento. Ela fica retraída. Ela fica retraída, ela não quer aproximação daquela pessoa. Tristeza, falta de apetite, choro. Baixo rendimento escolar também. Mudança repentina de comportamento. Aversão, não quero ir para casa do vô, não quero ir para aquela casa, não quero, isso não é normal.
né? Precisa entender o que está acontecendo com muita tranquilidade, porque às vezes as pessoas se apavoram e querem tirar a satisfação. Não é assim, muito cuidado, escutar, tirar dúvida com alguém, né? Assistir vídeos, a gente não sabe, a gente sabe que a mensagem pode chegar longe, né? Assistir vídeos, entender um pouco mais sobre o assunto, né? No caso de Birigui, nós estamos à disposição para tirar dúvidas, né? Eu acredito que isso seja importantíssimo. Lá das 8 até as 18 a gente atende de forma contínua, raras exceções quando está todo mundo numa capacitação, né? Que nós não atendemos o público, então a gente atende o público, né? Justamente para tirar dúvida, para que haja um entendimento melhor de qual ação tem que ser tomada. Porque cada caso tem as ações que tem que ser tomadas, mas normalmente são várias ações. Tem que garantir o direito à saúde, confirmar se não pegou nenhuma DST, se não, infelizmente, todo o procedimento é evasivo. Então, fazer o BO quando a família não fez, muitas vezes nós fazemos a notícia de fato, né? Então são caminhos paralelos. Garantir o acompanhamento psicológico, são caminhos que se complementam, né? Tá, imagino assim, não é uma coisa fácil, né? Todo mundo tem família aqui. Se você se colocar no lugar de uma família assim, é um fato, por mais que seja, que comece com uma denúncia, é um fato que vai acabar com a família toda, para sempre. Vai marcar a família. É um assunto, não é um assunto simples, quer dizer, imagina um familiar, uma mãe, ou um irmão, uma irmã, um vizinho que fique sabendo disso. Vai conversar com a criança. Como é que ela faz isso? Ela pode fazer essa denúncia de forma anônima. Como ela faz essa denúncia? Ela liga para onde? Para a gente generalizar, porque não é só Birigui, né? Muitas pessoas vão ver, né? O canal mais recomendável, o Disque 100, Direitos Humanos, essa denúncia vai para Brasília. Normalmente é acionado também a DDM ou a delegacia da cidade. Então, o Disque 100 também é um canal para fazer denúncia contra a violência contra a mulher, idoso, deficiente, enfim, entre outros, os direitos humanos no modo geral. Começou para criança e depois foi aberto para esses outros canais. Então, o Disque 100 tem protocolo, a pessoa pode acompanhar o protocolo. Agora, o que é importante é relatar se a violência ou abuso está acontecendo naquele momento, polícia militar, que a polícia militar vai acionar civil se necessário, ou guarda municipal. Então, a violência está acontecendo, eu estou ouvindo, o abuso está acontecendo, eu preciso acionar a polícia, porque senão eu estou sendo cúmplice daquilo, né? Omisso também. Omisso também sim. É crime, né, doutora? A senhora é advogada também. Sim, sou advogada. A omissão, as pessoas acham que omissão, não, se eu vou ficar omisso não vai acontecer nada, não, eu vou alegar umas desculpas, não quis me intrometer. A pessoa responde também por omissão, se sabia do fato acontecendo e não faz nada? Sim. Queria complementar a fala do Rafael, que além do Disque 100 e a pessoa chamar a polícia e se estiver ocorrendo o flagrante, tem o Conselho Tutelar, a sede do Conselho. Deixa eu explicar uma coisa do Disque 100. Funciona, é efetivo, é muito bom, só que o Disque 100, ele demora uns dias para chegar no Conselho Tutelar. Vamos pôr aí uma média de uma semana, uns 7 dias, Rafael? 1 a 2 dias, mas acontece um desafio, de né? 3 a 7 dias, vamos por assim. Então, se essa criança ou adolescente está exposta ali, vai demorar para chegar para nós. Qual o canal ali mais rápido? Vai até a nossa sede ou ligue na nossa sede. Que é o endereço? É Rua Augusto Moroso, 783, bairro Ivone Alves Palma. E aí que acontece? Horário de funcionamento. Das 8 às 18, estamos lá todos presenciais. E fora esse horário noturno, finais de semana e feriado, nós ficamos de sobreaviso e somos acionados através da Polícia Militar, né, 190, aciona nós, e também da Guarda Municipal da cidade. Outra coisa que eu acho que é pertinente a gente falar, às vezes, até para a vítima, né? A vítima vai ficar numa casa-abrigo, a vítima vai ficar... Aonde ela vai ficar? Me corrija se eu estiver enganado. Se realmente chegar a esse ponto de você ter que separar a vítima, né, durante a apuração, tirar a vítima
se o abuso supostamente estiver acontecendo dentro de casa, ela vai para uma casa de um parente, de uma avó, de um avô, ela vai ficar dentro da família, não no mesmo lugar que o suposto abusador, ela vai ficar num lugar dentro da família, certo? Não é isso? Preferencialmente a família. Só que pode acontecer, e não raramente acontece, de a família toda não é verdade, e forçar, lógico, nós vamos tirar no primeiro momento. Mas aí chega informação da escola, de outros lugares, a criança está tendo contato com o abusador e a criança está em sofrimento. Aí nós temos que informar o judiciário ou agir de imediato para realizar o acolhimento. O conselho realiza acolhimento de forma emergencial, e tem que fazer ao máximo para não fazer, né? E é um recurso que a gente vai usar num último momento, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba chegando a esse recurso. Aqui a gente pode dizer, né? Não vou falar um número, mas Berigui tem próximo de 30 crianças na casa dele, um número alto. Infelizmente, a gente tem um índice grande de abuso, violência, negligência na cidade, o que nos preocupa muito, muito mesmo, né? Porém, a gente quer ressaltar também que a gente tem uma rede muito ativa, que atende os casos rápidos, tem uma equipe multidisciplinar na educação municipal hoje que atende os casos com prioridade, né? Tem um CREAS, que é um órgão de referência da assistência social, que eu penso que são áreas que vocês podem também ver entrevistas depois, que as pessoas conhecem muito o CRAS. O CREAS é um órgão que presta suporte à mulher, presta suporte à deficiente também. Então, dentro do SUAS, do Serviço Único da Assistência Social, é um órgão que vai dar esse respaldo. Que a maior parte dos casos onde há negligência da família, nós mandamos para o CREAS, né? Entendi. E complementando também daquilo que a gente estava falando, todo mundo sabe da Lei Maria da Penha, mas hoje tem também a Lei Riborel, né, que é a lei do afastamento do agressor para criança. Né? Então, muito parecido com a Lei Maria da Penha, né? São poucas as diferenças, mas onde o próprio conselho pode pedir o afastamento de um agressor. Né? E a delegada pode pedir por ofício, o juiz pode pedir, mas é uma lei que ainda poucas pessoas conhecem, serve para abuso, serve para violência, né? Serve para ameaça. Então é uma lei aí que está já há alguns anos em vigor, mas agora que as pessoas têm começado a entender um pouco mais essa dinâmica, então é possível a gente pedir o afastamento do agressor também. Vocês atuam Rafael, quanto tempo que você está no conselho? Eu estou no meu terceiro mandato, entre idas e vindas, eu fiquei 4 anos fora, né? Já são 8 anos, acho, como conselheiro. A gente tem um time em Birimi que eu sou muito grato, porque se a gente não tiver um bom ambiente de trabalho, é muito difícil trabalhar. São todos conselheiros muito experientes. A Isabel está com quantos anos, doutor? É meu primeiro mandato. Só que a Isabel é advogada, tem uma experiência, um lastro, assim, na infância, então tem habilidade para como trabalhar. advogada, eu já tenho mais de 20 anos, né, atuando na vara da infância. Nossa, no conselho, você, nesse tempo todo, já deve ter visto coisa assim, de deixar o cabelo arrepiado. O que você te lembra? Você te lembra de algum caso que você lembra assim, que realmente te marcou nesse tempo todo? Que realmente você falou, poxa, isso foi difícil. Por ética, a gente não pode falar nomes, nem idades, nem bairros, endereços. Uma situação. Os casos de abandono são muito fortes, né? Então a gente já acompanhou 3, 4 casos onde a mãe abandona a criança, né? Por N motivos, né? Então isso é muito... Tem uma drogada que estava fazendo ali um programa e deu à luz fazendo um programa, então isso é bem pesado, né? Nossa, deu à luz fazendo programa? Fazendo programa, então assim, outras situações onde você vê a pessoa perdida na droga, são situações bem pesadas. Agora, aproveitando a oportunidade, é sempre importante, esses casos de entrega voluntária também me marcaram bastante, né? Os casos onde a mãe quer entregar a criança e ela tem esse direito de entregar, e é um item da lei que a gente precisa divulgar muito. Ela tem o pátrio poder. Se ela está abrindo mão, abdicando desse direito que para um juiz tirar o filho de uma mãe é o caso mais extremo. Se ela está abrindo mão... Uma vez que nasceu, registrou,
não tem essa possibilidade, né? Mas uma vez que a mãe tá grávida, ela sofreu um abuso, ela não quer ficar com a criança por seus motivos particulares. Uma Ali, gravidez indesejada, né? a lei reserva o direito dessa mãe procurar a vara da infância do município e dela dar início a um acompanhamento que chama entrega voluntária, com todo um rito, né? E aí essa mãe, ela vai então fazer a entrega da criança. Muitas não querem ter nem contato, ou por um caso de abuso que sofreram, ou por algum motivo pessoal, particular ali. Esses casos que eu me referia que são muito marcantes, porque você vê ali, a família às vezes quer a criança, mas não pode, porque a mãe tem o direito de entregar. E eu falo que é importante divulgar isso, porque são muitos fatores que levam uma mãe a chegar nessa decisão, né? Ela procura o fórum? Ela vai Procura pessoalmente no fórum, fórum? Procura o fórum. Pode procurar o conselho também, né, Rafael? Pode procurar o conselho para orientar. Alguns casos, a hora que vai dar a luz, que ela evoca esse direito. E é mais importante que isso, que não abandone a criança Sim. em qualquer porta, ou uma lixeira, né, como a gente já viu. Que se tiver que fazer isso, que faça dentro da lei, né? Procure um fórum e tal. É importante ter falado isso mesmo, porque a gente já pegou vários, já viu vários casos nessa tuba, em Birigui, e coloca em risco até a saúde da criança, né? A criança nasce com cordão umbilical suja e abandonada em qualquer lugar. Né? E hoje a fila de adoção ela é bem grande, né? Ela tem muitas famílias inscritas, né? Querendo adotar uma criança. Essa criança pode ter um caminho, uma vida diferente, né? O trabalho de vocês não é fácil, né? A gente por tudo isso que a gente está falando aqui. Como é que isso não chega não dá medo trabalhar? Vocês não têm essa preocupação? É uma coisa que qualquer pessoa, não é qualquer um que faz isso que vocês fazem, não. Tem que ter realmente aquela... Já foi ameaçado, Rafael? Já fui ameaçado, já, né? Mas eu digo que a gente vai ficando mais cascudo, né? ligeiro ali, o jeito de falar, o jeito de se comportar para evitar esse tipo de coisa. Normalmente as ameaças que a gente sofreu foram por inexperiência, por alguma falta de habilidade social. A gente não nasce para isso, a gente não faz o curso, né? De dar alguma informação, por exemplo, um caso que foi ameaçado, não soube dar uma informação ali, né? Fui proteger umas colegas que estavam numa situação constrangedora e aí acabou que sofri uma ameaça, né? Mas não raro as pessoas terem comportamento ameaçador. Imagino, né, Rafael? Imagina, chega lá na casa, ó, recebemos aqui uma denúncia contra o companheiro da senhora, tal, tá acontecendo. É absurdo, não pode ser. Como é que as famílias reagem? Qual que é o primeiro impulso delas, quando elas tomam conhecimento, assim, ó, tá tendo uma denúncia aqui. Como é que elas agem? São diversas as reações. Algumas pessoas já de imediato não, né? Vou proteger meu filho. Eu diria que uma maioria já vem na linha da proteção. Só que nós pegamos muitas mulheres que, junto a isso, são vítimas de violência. Mulheres fragilizadas também, né? São vítimas também, né? Dependem emocionalmente, psicologicamente, porque normalmente... Financeiramente também, né? Financeiramente, sexualmente. Essas violências normalmente não vêm sozinhas. Quando se trata de violência, abuso contra criança e adolescente, não é só... Isso é importante que vocês estão falando. Normalmente está vinculado a um contexto violento. Então, há uma normalização de um homem ou de uma mulher, que seja, porque existem muitas mulheres que também cometem esses atos, mas que tem um comportamento ameaçador, agressivo, persuasivo, manipulador. Esse é o perfil do abusador? Muitas vezes sim. Muitas vezes é até uma pessoa com perfil sociopata, que é uma pessoa muito querida por todo mundo gosta, todo mundo quer estar junto, e por trás das câmeras, a hora que ninguém está vendo, a hora que a luz se apaga, é que a violação acontece. Isso é importante que você está falando, porque as pessoas vão, né, todo mundo, não é só aquele cara agressivo, aquele cara que agride verbalmente ou fisicamente a esposa. Até numa escola que eu fui, né, agora em maio, né, que nós tivemos o Maio Laranja, né, uma das crianças fez o seguinte questionamento, né: ô tia,
Como que é o pedófilo ou abusador? Como que eu identifico ele? Nossa, que pergunta interessante. Olha. Fisicamente. Assim, o que acontece? Hoje, os pedófilos, abusadores, eles não têm mais aquele perfil maltrapilho que tinha antes, sabe? Hoje eles vêm assim, muito bem vestidos, muito bem educados, um perfil totalmente diferente. Acima de qualquer suspeita. Qualquer suspeita. Perante, é um vizinho que ninguém falaria, né? Ninguém levantaria nenhuma suspeita. É um cara bem apessoado, bem trajado, fala bem, conversa bem, mas que por trás dessa pessoa é um sociopata, um cara que tem uma conduta, vou repetir, asquerosa. Hoje, assim, não dá pra gente fixar um perfil, você entendeu? Por isso que as famílias têm que ficar muito atento ao que a gente disse no início aqui. Comportamento da criança ou do adolescente. O comportamento, ele, assim, é gritante. A criança quis falar algo pra você, para o que você tá fazendo e dá ouvidos a ela. Para tudo. A mãe tá lá lavando louça, tá limpando a casa, para, senta, ouça seu filho. Eu penso que a sociedade precisa viver mais no mundo real, né? Então, o celular é muito bom, nos trouxe N recursos, podcast, por isso nós estamos aqui, mas as pessoas não estão vivendo no mundo real. Então, eu preciso olhar nos olhos do meu filho para poder educar ele, e não, o celular não vai educar seu filho. Até porque Roblox acontece ali que pessoas entram no Roblox e pelo joguinho do teu filho tá cometendo um abuso, pedindo nudes, pedindo fotos, né? A gente tem também o tal de Portal Zacarias, que é uma coisa que é o PCC, de mutilação, coisas assim. É um site proibido, mas que dá um jeito de entrar nesse... E os adolescentes, a gente vai dar palestra com os adolescentes, estão vendo em massa esses portais, ou seja, esses adolescentes vão ser que pais no futuro vendo esse tipo de coisa, de esquartejamento, são coisas que não são bacanas. Então, é um adoecimento generalizado e muitas vezes a porta de acesso tá sendo o celular, e se nós deixarmos nossos filhos ali no celular, a gente perde o controle e abre o espaço para que essas pessoas entrem. O que a gente percebe na atuação, pai que tem vínculo com o filho fala na primeira hora. A violação não vai acontecer 2, 3 vezes. Na primeira hora ele vai falar. Então, pais, tenham um vínculo com seus filhos. Aquele vínculo que só o pai, só um filho tem com o pai, ou o pai tem com o filho. Quer dizer, você tem amigos, mas ninguém é mais próximo, ninguém é mais amigo do que um pai, do que uma mãe. Quer dizer, e você só vai ter esse vínculo se você conversar com o seu filho, se você escutar ele, passar tempo com ele, conversar, fazer aquelas coisas, né, de criar aquela base, né, que vai levar para o resto da vida toda, né, aqueles bons momentos. Mais importante que você falou, inclusive teve recentemente, a Polícia Civil de Valparaíso, ela prendeu em flagrante um cidadão que estava usando um jogo, né, esses jogos, né, se fazendo passar por adolescente, e do outro lado, a criança, né, o adolescente, eles não têm o discernimento e passando fotos. Quer dizer, isso é muito importante mesmo, e bom você ter destacado isso. Os pais têm que estar numa vigilância constante do celular. Hoje em dia, né, não é que nem antigamente, né, como a gente, era, por exemplo, no meu caso, né, eu acho legal as mulheres trabalharem, isso é importantíssimo. Demorou para isso acontecer, só que a criança acabou ficando, vamos dizer assim, mais tempo sozinha, e na correria que está o dia a dia, às vezes falta tempo de ouvir. É importante ouvir mesmo as crianças. Outra coisa que eu ia perguntar aqui, que nunca é demais falar. O que vai acontecer com esse acusado, essa pessoa? Vocês deixaram bem claro que o Conselho Tutelar ele não investiga, ele simplesmente leva a denúncia até os órgãos. Mas vocês fazem, mas o Conselho faz o boletim de ocorrência quando a família não faz.
O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, normalmente, se realmente ficar comprovado, ela pode ir para a cadeia, certo? Ela responderá ao processo criminal. Tá. Gente, esse papo a gente podia ficar falando muito sobre isso, é um assunto que nunca é demais falar, mas a gente tem um tempinho também. Vocês queriam fazer alguma consideração final, alguma coisa que ficou, que de repente a gente não abordou aqui, pensando nessa coisa da prestação de serviço, do pai, da mãe, da pessoa que está ouvindo, vendo esse vídeo? Mais alguma consideração importante, doutor Rafael? Uma informação que eu me recordei, que é importante falar, que um relacionamento entre uma pessoa maior de idade e uma adolescente, ele só é possível diante da lei a partir dos 14 anos. Então, se for uma pessoa maior de idade, então é completamente vedado pela lei beijo, abraço, ficar, Não beijo. tem aquele papo, foi consensual. Não. A mãe, não, eu sabia que ela tem 13 anos, mas ele estava dentro de casa, eu sabia de tudo. Não importa, Não é criança, não tem discernimento, é inimputável. 14 anos, até até completar 14, a lei considera que não tem capacidade de discernimento. Então é importante falar isso, porque eu já vi pessoas Que consideram normal. que consideram normal, que normalizam, os pais às vezes deixam, não pode. É crime de estupro de vulnerável. É estupro? É sério isso? Beijo, abraço, a gente só ficou. É crime. E é o que a gente falou, né? A mãe, o pai, às vezes, não, tá dentro de casa. Melhor aquilo que lá fora, né? Vai ser criança. Não, e tá perdendo a criança, ela tá deixando de ser criança, ela tá perdendo essa fase de viver essa fase de. Criança tem que ser criança. Lá no Conselho em Birigui, teve casos de adolescentes de 12 anos grávidos. Uma criança que vai ter uma outra criança. E o pai também era uma criança, né? São 3 crianças. Pai, mãe e filho. Nossa, que situação, meu Deus. E a criança que nasce, né, já vive uma situação, né, não é o ideal, né? Complicado. Obrigado mais uma vez, informações extremamente pertinentes, que com certeza vão ser úteis. Infelizmente isso acontece e eu acho que as informações vão ajudar bastante gente. De repente pode fazer diferença na vida de uma criança, isso que a gente vai passar, ou de um adolescente. Queria agradecer e reforçar de novo, né, a importância desse bate-papo que a gente vai fazer. Vamos estar chamando pessoas da cidade, da região, sobre assuntos dos mais diversos, para passar um pouco da experiência dessas pessoas, do conhecimento técnico que elas têm sobre assuntos variados. E agradecer também que isso só está sendo possível graças aos nossos parceiros, né? A Churrascaria Terra do Boi e a Consultoria e Assessoria. Muito obrigado, até a próxima.